Proporções de Galileu. Existem certos problemas de movimento uniformemente variado onde não é dado a aceleração, tá? Normalmente é colocado assim: um móvel parte do repouso e em um certo intervalo de tempo, o móvel percorre lá, sei lá, 20 metros, por exemplo. Tá? Vamos supor que eu coloque assim: de 2 a 3 segundos ele percorre 20 metros. Quanto que ele percorrerá no sexto segundo? Ou seja, sexto segundo seria de 5 a 6 segundos. Problemas desse tipo vão sair facilmente pelas proporções de Galileu. Tá? É isso que nós vamos desenvolver agora para você entender como funcionam essas proporções. Eu coloquei esse problema aqui, tá? Observe bem, olha, um carro parte do repouso com uma aceleração constante. Eu não falo quanto que vale a aceleração. No terceiro segundo de movimento, ele percorre uma distância de 10 metros. Quer dizer, o que significa terceiro segundo de movimento? Que de 2 a 3 segundos, né? Porque assim, o primeiro segundo é de 0 a 1 segundo. O segundo segundo é de 1 segundo a 2 segundos. O terceiro segundo, de 2 segundos até 3 segundos. Então o que está sendo colocado aí? Olha, que no terceiro segundo de movimento ele percorre 10 metros. Ou seja, de 2 a 3 segundos ele percorre os 10 metros. Quantos metros ele percorrerá no quinto segundo? Ou seja, de 4 a 5 segundos, quantos metros ele vai percorrer? Notem que eu não dei aceleração. Se você for resolver esse problema aí, usando as equações de movimento uniformemente variado, dá para resolver, mas fica mais complicado. Você primeiro vai ter que chegar no valor da aceleração, tá? Isso aí resolvendo um sistema, então o problema fica bem complicadinho. Tá? Então, por proporções de Galileu, ele vai sair facilmente. Tá? Então, assim, são problemas bem característicos desse tipo, onde que eu vou dar o deslocamento do móvel num certo intervalo de tempo. Vamos ver como isso funciona. Primeiramente, é um movimento uniformemente variado. Inicialmente, um móvel parte do repouso. Tá? Então poderia ser, por exemplo, um movimento de queda livre, que é um movimento uniformemente variado, onde você abandona um corpo a partir do repouso. Tá? É a mesma coisa. E, como no movimento uniformemente variado, a equação das velocidades é do primeiro grau, V igual a V0 mais AT, eu vou fazer V0 igual a zero, né, que eu estou falando que ele parte do repouso. Se você for montar um diagrama velocidade e tempo, vai dar uma reta. Olha bem, eu coloquei aí um tempo assim, né, um certo tempo, depois o dobro do tempo, o triplo do tempo. Né? Para um certo tempo, ele vai ter uma velocidade V. Se você dobrar o tempo, ele vai ter o dobro da velocidade. O triplo do tempo, o triplo da velocidade. Tá? Partindo do repouso aí, né, V0 igual a zero, que está lá na origem do gráfico ali. Bom, obrigatoriamente não é de 1 segundo. Tá? Qualquer intervalo de tempo poderia ser meio segundo, 1 segundo e meio, 2 segundos. Tá? Você sabe que o gráfico da equação horária das velocidades, como é do primeiro grau, vai dar uma reta. Tá? Já fiz o V0 igual a zero aqui, ó. Então velocidade é aceleração vezes o tempo. Tá? Então isso aí vai dar uma reta, onde a tangente da curva aqui, né, vai ser numericamente não, vai ser igual à aceleração. Já a área compreendida entre a curva e o eixo dos tempos vai te dar o deslocamento do móvel. Tá? Isso nós vimos lá em movimento uniformemente variado. Então, conhecendo isso, vamos preencher essa tabela aqui. Olha só que eu estou mudando agora, a comparação com a página anterior aqui. Tá? Eu estava representando tempos aleatórios aqui. Tá? Agora eu vou partir, para ficar mais fácil, eu vou usar de 1 em 1 segundo, porque normalmente é aplicado assim. Tá? No terceiro segundo ele percorreu tanto. No quarto segundo ele percorreu tanto. Então eu vou representar aqui com um segundo para você entender melhor. Tá? Eu estou colocando o gráfico, né, é um movimento uniformemente variado, então nós vamos ter uma equação do primeiro grau aqui, V igual a T. Tá? Isso vai nos dar uma reta no diagrama aqui. Tá? Sendo que eu vou determinar em cada segundo, em cada intervalo de tempo, quanto que o móvel percorre. Tá? Então, para isso, eu vou calcular a área desse diagrama. Ok? Então, vamos lá. De 0 a 1 segundo, se eu determinar a área desse diagrama, eu vou ter um valor numérico igual ao deslocamento do móvel de 0 a 1 segundo.
Esse deslocamento do móvel eu vou estar chamando de D, que é o deslocamento do móvel de 0 a 1 segundo. Tá? Então vamos fazer aqui, no enésimo segundo, nesse caso aqui, é o primeiro segundo. Então no primeiro segundo eu vou fazer n igual a 1, que significa primeiro segundo. Que vai equivaler ao intervalo de 0 a 1 segundo. Qual foi a distância percorrida nesse intervalo? É a área do diagrama. Eu vou chamar de D. Qual foi a distância total percorrida até agora? Equivale à distância D. Vamos pegar agora de 1 a 2 segundos. Eu vou chamar então, vai ser o segundo segundo. N igual a 2. Será o segundo, vou colocar assim, escrever dessa maneira que fica mais rápido, tá? Segundo. No segundo segundo, eu vou ter que determinar essa área aqui entre 1 e 2 segundos, ou seja, um intervalo de tempo de 1 segundo a 2 segundos. Qual vai ser a distância percorrida? Então vamos lá, olha. Eu vou determinar essa área, que observe que é um trapézio. Eu vou ter aqui a base maior, base menor e altura. Só que a área desse trapézio aqui vai dar para ser calculada a partir da área desse primeiro triângulo aqui de 0 a 1 segundo. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar um triângulo igualzinho esse primeiro aqui, vou clonar ele. Tá? Eu teria que colocar aqui. Tá? Depois eu repito isso aqui, tá? Vou botar uma figura direta aqui. Pego novamente o mesmo triângulo, vou tornar a clonar ele aqui. Olha, só que agora eu vou virar ele de cabeça para baixo aqui. Observe que eu encaixando aqui eu vou ter um retângulo. Tá? E vai ficar faltando um pedaço aqui que é exatamente igual ao triângulo aqui, ó. Ó, preenchi. Tá vendo? A área do diagrama é um trapézio que você pode ser representado por um retângulo, tá? Onde, se você dividir o retângulo no meio, é exatamente o primeiro trecho ali de 0 a 1 segundo. Tá? Então, notem que eu vou ter aqui, ó, 3 vezes a distância agora. Tá? Mas para usar mais para frente, para ficar mais fácil, tá, gente? Eu vou pegar esses dois aqui, vou melhorar a cara disso aqui. Eu agrupei esses dois aqui, olha, vou ajudar aqui para ficar mais fácil. Porque aí eu vou resolvendo clones depois para ficar mais rápido. Tá? Então observe que de 1 a 2 segundos, o móvel vai percorrer 3 vezes aquela primeira distância. Então eu terei aqui, qual é a distância percorrida no intervalo de 1 a 2 segundos? 3D. Qual a distância total percorrida até agora? 4D. Vamos continuar o raciocínio aqui. Vamos ver agora no intervalo de tempo de 2 a 3 segundos. Então eu vou fazer agora o n igual a 3. Nota, no terceiro segundo, né? Para n igual a 3, que equivale ao terceiro segundo, que é do intervalo de 2 segundos a 3 segundos. Quanto que ele vai percorrer aqui? Olha, novamente, eu tenho um trapézio aqui, onde eu vou determinar a área desse trapézio para ver qual foi a distância percorrida nesse intervalo. Então vamos lá.
Vou clonar primeiro esse retângulo aqui. Olha, eu tenho um retângulo desse aqui, que equivale a 2 vezes o deslocamento, né? A área. Note que vai caber outro retângulo aqui. Tem 4D até agora. E ficou faltando esse pedacinho aqui, que equivale ao triângulo do primeiro trecho lá. Pronto, eu vou estar determinando aqui a área. Tá? Então, qual foi a distância percorrida no intervalo? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 vezes D. Vamos colocar aqui na tabela. Distância percorrida no intervalo, 5 vezes D. Qual foi a distância total percorrida até agora? Nós temos aqui 5, com 3, 8, com 1, 9. 9 vezes D. D. Tá? Vamos pegar mais um segundo agora, de 3 a 4 segundos, que seria então o quarto segundo, né? No intervalo de tempo ali do quarto segundo, que é de 3 a 4 segundos, eu terei n igual a 4, que equivale ao quarto segundo, observe, tá? Que o número do segundo sempre termina nele. No primeiro segundo é de 0 a 1, termina em 1 segundo. O segundo segundo termina em 2 segundos. O terceiro segundo em 3 segundos. Agora, o quarto segundo vai terminar em 4 segundos, que é de 3 a 4 segundos. Então eu tenho aqui, ó, de 3 segundos a 4 segundos. Qual a distância percorrida nesse intervalo de 3 a 4 segundos? Vamos fazer. Vou pegar então, clonar esse primeiro aqui, que equivale a 2D, né? Clonar mais um aqui. Mais 2D. Bom, cabe outro clone ali em cima, que é a mesma área. Bom, ficou faltando esse pedacinho agora, que é T. Vai preencher até o quarto segundo. Tá? Então, de 3 a 4 segundos, qual foi o deslocamento? Qual foi a distância percorrida de 3 a 4 segundos? Nós temos aqui 2, 4, 6, 7. 7 vezes a distância no primeiro segundo. Então vamos anotar isso. Olha, eu tenho aqui a distância percorrida no intervalo 7 vezes t. E a distância total percorrida até agora? Então de 3 a 4, 7. Com mais 5 vai dar 12D. Com mais 3, 15D. Com mais 1, 16D. Então nós temos aqui distância total percorrida 16 vezes D. Tá? Então agora eu gostaria que vocês observassem a sequência. Olha, nós temos aí, se você fosse continuar, nós teríamos aqui, ó, n igual a n, né? No enésimo segundo, que equivaleria na sequência aqui, olha, no intervalo de n menos 1 a n segundo, né? Que é aquilo que eu falei. Sempre se eu falar no segundo segundo, termina em 2. O n seria igual a 2. Então, que é de 1 até 2. Então, é de n menos 1 a n, no enésimo segundo. A distância percorrida no intervalo. Olha a sequência aqui. No primeiro segundo, D, depois 3D, 5D, 7D, o próximo seria 9D. Note que isso aqui, olha, está crescendo, tá, pelos ímpares consecutivos aí, ó. Tá? Então, na sequência aqui, você teria
o quê? Um número ímpar vezes a distância. Tá? O próximo ímpar aí, ou o enésimo ímpar, como é que você vai representar um número ímpar? Você representa como 2n menos 1, tá? Que é um número ímpar, no enésimo segundo, vezes aí a distância lá no primeiro segundo. Tá? Então, olha, substituindo aqui, por exemplo, vamos lá, no terceiro segundo, né, que é de 2 a 3 segundos, n não é igual a 3, você jogaria, olha, vai para dar 5, 2 vezes 3, 6, menos 1, 5, 5 vezes d. Tá? No quarto segundo, joga n igual a 4, 2 vezes 4, 8, menos 1, 7, 7d. Ok? Então, representei aqui, olha, o número ímpar vezes d. Qual foi a distância total percorrida? Olha a sequência. D, 4D, 9D, 16D. Qual vai ser o próximo? Seria 25D. Notem que está sendo elevado ao quadrado. Se você pegar o n elevado ao quadrado, 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. A distância total percorrida vai ser você pegar o enésimo segundo aí e elevar ao quadrado, vezes a distância do primeiro segundo. Então, ó, na sequência aqui, ó, nós teríamos o seguinte: n elevado ao quadrado vezes d. Essa distância é a distância percorrida no primeiro segundo. Então, nós teríamos aqui essas duas equações para desenvolver o problema. A distância percorrida num certo intervalo. Eu posso escrever até aqui em cima assim, olha. A distância percorrida num certo intervalo n vai ser dado por 2n menos 1, que multiplica a distância percorrida no primeiro intervalo. Tá? Agora, qual vai ser a distância total percorrida, vamos chamar assim, de ΔSn, tá? Do início até um certo tempo aí que você vai estar pedindo, até o final de um certo intervalo. Vai ser dado por n ao quadrado vezes a distância. Tá bom? Então essas duas formulinhas aqui vai nos ajudar a resolver problemas desse tipo. Você vai ver que por aqui fica muito mais simples, tá? Fica muito mais simples resolver os problemas por aqui. Vamos ver como isso funciona? Olha, um carro, aliás, eu vou até colocar aqui para ajudar, tá? Vamos clonar isso aqui. Vou colar aqui as formulinhas. Para a gente resolver o problema. Olha só. Um carro parte do repouso, quer dizer, o tipo de problema, né? Você nem precisa colocar aí V0 igual a 0. Tá? Então nós temos o carro parte do repouso com uma aceleração constante. Eu não falo qual é a aceleração. No terceiro segundo de movimento, ele percorre uma distância de 10 metros. Olha, ele está percorrendo 10 metros de 2 a 3 segundos. Então eu vou colocar assim, ó, no terceiro segundo de movimento, D3, ele vai percorrer 10 metros. Quantos metros ele percorre no quinto segundo de movimento? Eu estou querendo saber quanto que ele vai percorrer no quinto segundo de movimento, ou seja, de 4 a 5 segundos. Tá? Então não dei aceleração nada, eu só falo que a aceleração mantém constante, quer dizer, um movimento uniformemente variado. Então olha só, para descobrir quanto que ele vai percorrer no quinto segundo, eu precisaria de conhecer quanto que ele percorre no primeiro segundo. Agora, como é que eu vou calcular isso? Usando, como eu já dei no terceiro segundo, então vamos lá, olha. Para n igual a 3, né? Eu tenho que a fórmula é dn é igual a 2n menos 1
vezes D. Então, olha, no terceiro segundo, eu terei aqui 2 vezes 3 menos 1 vezes a distância no primeiro segundo. Eu preciso conhecer essa distância primeiro. No terceiro segundo ele não percorre 10 metros. Está aqui? Então vamos lá, vamos substituir. 10 é igual 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. 5 vezes D. Ou seja, passo 5 dividindo, tá? Eu vou ter 10 dividido por 5, 2 metros. Tá vendo? Eu sei que no primeiro segundo ele percorreu 2 metros. Mas na verdade eu quero saber quanto que ele percorre no quinto segundo. Então eu vou fazer aqui, ó, para n igual a 5, eu terei qual a distância que ele percorre então no quinto segundo. Vai ser igual a, aí eu vou pegar essa equação, né? 2 vezes 5 menos 1 vezes a distância que ele percorre lá no primeiro segundo, que eu já conheço, que vale 2. Então, quanto que ele vai percorrer no quinto segundo? 2 vezes 5, 10, menos 1, 9, que multiplica a distância no primeiro segundo, que é 2 metros. Então, lá no quinto segundo, ele vai percorrer 18 metros. Tá? Ou seja, de 4 a 5 segundos, ele percorre 18 metros. Esta é a resposta desse problema aqui. Agora vamos supor que eu perguntasse assim, quanto que ele percorreu total até o quinto segundo? Aí o que você iria fazer? Jogar 5 aqui nessa equação, né? 5 ao quadrado, 25, vezes 2, 50 metros. Você teria percorrido um total de 50 metros até o quinto segundo aí. Tá bom? Olha, eu vou dar uma voltada aqui agora, porque quando a gente trabalha com queda livre, não é? A queda livre é um movimento uniformemente variado. Então você vai ter a mesma coisa nos problemas. E aí, olha o que vai acontecer. Tá? Você vai ter assim, no primeiro segundo, que é de 0 a 1 segundo, ele vai percorrer uma distância D. No segundo segundo, que é de 1 segundo a 2 segundos, tá vendo? Ele vai percorrer uma distância 3D. Note que aqui ó, vão ser ímpares. De 2 segundos a 3 segundos, ele vai percorrer uma distância 5D. As distâncias vão aumentando em ímpares consecutivos. Tá? Sempre nesta proporção aí, dos ímpares consecutivos vezes, né, a distância em relação à distância do primeiro segundo lá, no primeiro intervalo que você tem. Ok? Vamos ao segundo problema. Um corpo é abandonado em queda livre na Lua e gasta 3 segundos para tocar o solo. Sabendo-se que no segundo segundo ele percorreu 2,4 metros, olha o que eu estou te dando aí, que no segundo segundo ele percorreu 2,4 metros. Determine a altura de queda. Então vamos lá. Quais são as nossas equações? Olha, no enésimo segundo você tem 2n menos 1 vezes a distância no primeiro segundo. E a distância total percorrida, tá? Que vai ser lá no final do enésimo segundo, será n ao quadrado vezes d. Essas são as nossas duas equaçõezinhas, né? Então, olha só. No segundo segundo, ele percorre 2,4 metros. Então, vamos percorrer. Você nota que eu preciso do d. Quanto que ele percorre lá no primeiro segundo? Então, vamos lá. Para n igual a 2, eu terei que d2 vai ser igual a 2 vezes 2 menos 1 vezes d, que é a distância percorrida no primeiro segundo. Eu sei que no segundo segundo ele percorreu 2,4 metros.
Então, 2,4 é igual a 2 vezes 2, 4, menos 1, 3, vezes a distância no primeiro segundo. Então, a distância no primeiro segundo será 2,4 dividido por 3. Então, a distância no primeiro segundo equivale a 0,8 metros. Essa é a distância no primeiro segundo. Tá? Qual a altura de queda? Bom, se ele chegou no solo em 3 segundos, então vamos lá, letra A. Eu vou ter que ele percorreu o total, que vai equivaler a n ao quadrado vezes a distância no primeiro segundo. Tá? Então, ó, delta S3, quanto que ele percorreu? Delta S3 é igual a n ao quadrado, ó, 3 elevado ao quadrado, ele chegou no solo em 3 segundos, vezes a distância no primeiro segundo, que é 0,8. Então, a altura de queda, delta S3, será igual a 9 vezes 0,8. Tá? Então, a altura que ele percorreu, delta S3, vai ser 7,2 metros. Essa aí é a altura que ele caiu. Tá? Bom, eu estou fazendo assim usando o que eu coloquei para vocês na demonstração. Tá? Você poderia colocar assim, ó, delta H n é igual a n ao quadrado vezes a altura que ele cai lá no primeiro segundo. Uma coisa desse tipo assim. Você substitui o S por H. Tá? Então a altura de queda total que ele percorreu, 7,2 metros. Agora eu pergunto qual a aceleração da gravidade. Olha, eu quero saber a aceleração da gravidade na Lua. Se eu já sei o total que ele percorreu aqui, então vamos lá, letra B. Eu posso fazer assim, né? Você vai usar a equação horária das alturas. H é igual a H0 mais V0t mais G sobre 2 t ao quadrado. Olha, eu posso adotar a trajetória para baixo aqui, né, positivo, tá? Chamar um H0 de 0 para descobrir a altura final aqui. Então a altura vai ser igual. Olha, como ele partiu do repouso, né? O corpo foi abandonado. Isso aqui também é 0. Tá? Então você vai ter aqui, ó, G sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. Tá? Então qual foi a altura de queda aí? Desculpa, qual é a aceleração da gravidade? A altura de queda eu tenho 7,2. Isso é igual a G sobre 2, se eu quero saber quanto que vale G, vezes o tempo ao quadrado. Ele caiu no chão em 3 segundos, tá? Então você vai ter aqui 3 mesmo, né? 3 elevado ao quadrado. Então você tem que 7,2 é igual a 3 ao quadrado, 9. 9 dividido por 2, 4,5 G. Passo 4,5 dividindo, você vai ter 7,2 dividido por 4,5. Isso aí vai te dar uma aceleração da gravidade igual a 1,6 metros por segundo ao quadrado, que é aproximadamente a gravidade da Lua, tá, gente? Na real, 1,6 metros por segundo ao quadrado. Vê que ela é bem menor do que a aceleração da gravidade na Terra. Essa vai ser a resposta. Ok? Então, sempre assim, quando eu te dou o espaço percorrido num certo intervalo de tempo, você calcula no primeiro intervalo de tempo e aí você resolve qualquer coisa aí, tá? Que eu posso estar perguntando o total, o percorrido, ou num outro intervalo de tempo, quanto que ele percorreu. Tá? Vamos para o último problema. Olha, isso aí é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nós vamos observar que é o mesmo tipo de problema. Um corpo em queda livre no vácuo, parte do repouso, e percorre uma distância x em 3 segundos. Olha, aí 3 segundos ele percorreu no total. Tá vendo? Se ele percorreu o total, eu poderia representar então para aquela forma. Ó, delta Sn é igual a n ao quadrado vezes a distância no primeiro segundo. Tá? Bom, ele percorreu então esse delta Sn aqui total, x em 3 segundos. Tá? Então, olha, para n
igual a 3, o que eu estou te falando? Que delta S3 é igual a x. Vamos substituir isso. Delta S3 não é igual a n ao quadrado vezes d. Eu vou substituir o n aqui por 3. Tá? Então, delta S3 eu vou chamar de x. Isso é igual a n ao quadrado, bom, não é no final de 3 segundos, então n igual a 3, 3 ao quadrado, vezes a distância percorrida lá no primeiro intervalo, lá no primeiro segundo. Tá? Então eu tenho que x é igual a 9 vezes d. Esse é o valor de x. Tá? Mas não é isso que eu quero, né? X é 9d. O que eu pergunto? Quantos segundos levará a contar do instante inicial para ele percorrer uma distância de 4x? Ou seja, quanto tempo ou quanto vai valer o n, né? Que é no final do enésimo segundo ali, ele vai chegar no solo. Quanto que vai valer o n, você vai coincidir com o tempo, tá? Para que ele percorra uma distância equivalente a 4x. Delta Sn vai ser igual a 4x. Tá? Então vamos substituir. Como delta Sn é igual a n ao quadrado vezes d, que é a distância lá no primeiro intervalo, o delta Sn então vai valer 4x. Eu quero saber quando é que ele percorre esses 4x. Será igual a n ao quadrado. Quando é que isso vai acontecer? Conhecendo-se que o d, quanto que vale o d? X sobre 9. Tá vendo daqui, ó? D é igual a x sobre 9. Vamos substituir aqui, ó. X sobre 9. Tá? Olha, vai passar o x dividido, né? X com x aqui vai simplificar. Passo 9 multiplicando. N ao quadrado é igual a 9 vezes 4, 36. Então, n vai ser mais ou menos raiz de 36. Bom, o n vai ser positivo, né? Então, você vai pegar o n igual a 6. Tá? Conclusão. N igual a 6 significa que ele irá percorrer essa distância quando n for 6. Tá? Ou seja, no final do sexto segundo. O tempo, então, igual a 6 segundos vai ser a resposta do problema. Ok? Bom, eu vou dar uma lista de exercícios, então, uns 3, 4 exercícios para você treinar, tá? Eu vou colocar ali aumentando o grau de dificuldade para você ver como é que você se sai. São todos exercícios desse tipo.